Olá, vamos dar continuidade e concluir hoje a discussão que vimos fazendo do capítulo 2 do livro de Alan Swingwood, Marx e a Teoria Social Moderna. Este capítulo, ele se debruça a discutir o problema do método e a questão da totalidade. No primeiro vídeo, procuramos destacar os elementos nos quais Alan Swingwood aborda como Marx tratou a questão da totalidade. Neste momento, nesta segunda parte da discussão, vamos atentar para como Swingwood resgata alguns elementos do pensamento weberiano a respeito da totalidade. Afinal, Weber segue Marx na questão da totalidade ou Weber rompe com Marx na questão da totalidade? A resposta a isso já é bastante conhecida. Para Weber, a totalidade é infinita, de tal modo que só podemos conhecer partes da totalidade através das construções mentais materializadas no tipo ideal, ou corporificadas no tipo ideal. É esta discussão, ou é esta linha de raciocínio, que Swingwood seguirá aqui. Vejamos, pois, como ele apresenta os traços gerais da questão weberiana a respeito da totalidade. Dirá ele, o conceito de totalidade em Adam Smith, Hegel e Marx não encontrou eco na teoria social burguesa subsequente do século XIX. Aqui a grafia do livro aponta século XXI, mas é um erro. Ele está se referindo aqui ao século XIX. Na sociologia, prossegue Swingwood, o desenvolvimento social deixou de ser analisado em termos de formas históricas concretas, de tal modo que a história passou a ser tratada através de uma série de abstrações totalmente vazias que culminaram em leituras totalmente ahistóricas. Uma grande contribuição para isso foi dada pelo positivismo. O positivismo sociológico, com sua ênfase sobre o conhecimento factual, preciso, útil, além de ter aberto as portas para esta dimensão ahistórica da análise, propiciou também um outro caminho extremamente negativo, que foi o de reduzir a realidade social a pesquisas essencialmente estatísticas, ou puramente estatísticas. O resultado disto, observará Swingwood, foi um ponto de vista fragmentado e parcial. Ainda que o século XX tenha resgatado a questão da totalidade, o fez caminhando mais no sentido de apontar para a impossibilidade de se compreender a totalidade do que no sentido de referendar a possibilidade de compreensão da totalidade, tal como havia sido tratada por Marx. Dentre os autores que se debruçaram sobre esta questão da totalidade no século XX, alguns dos quais influenciados por Weber, Swingwood destaca Lukács, Mannheim e Sartre. Embora ele coloque estes três autores, é a Weber que Swingwood dedica a sua atenção. Dirá neste sentido Swingwood, Weber rejeita a máxima positivista de que as metodologias das ciências natural e social são idênticas. A ciência social se preocupa mais com elementos subjetivos, fenômenos ideais ou espirituais, que são únicos e não repetíveis. Lembremos que ideais não está no sentido de perfeitos, e sim de fenômenos que são reproduzidos no plano da consciência, no plano da reflexão. Para escapar à discussão da totalidade, tratada por Weber como sendo impossível de ser apreendida, uma vez que o real, na sua leitura, é infinito, e efetivamente o real é infinito, o que não significa que não é possível, na análise, se apreender
quais são os elementos determinantes de uma determinada estrutura concreta, de uma determinada forma de manifestação concreta da realidade. Assim, rejeitando a máxima positivista de buscar as leis gerais que regem a vida social, Weber vai para um caminho bastante distinto, aquele de reconhecer que as leis são essencialmente probabilísticas, e para conhecer basicamente estas probabilidades, Weber vai construir os tipos ideais, ou seja, construções mentais para investigar parte da realidade. Definindo brevemente o que é possível se entender por tipo ideal, Swingyud destaca: o tipo ideal é uma construção feita pelos sociólogos, nas quais são retidas propriedades consideradas essenciais do fenômeno e articuladas de tal modo a permitir a investigação do objeto. Para ficar mais claro, quando Weber constrói a sua reflexão no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele sabe que existe uma diversidade bastante numerosa de religiões. No entanto, ele não vai investigar todas as religiões para buscar a compreensão do surgimento do capitalismo. Pelo contrário, ele vai selecionar algumas crenças religiosas ou algumas matrizes para apontar quais foram decisivas no sentido de estimular o espírito do capitalismo. Lembremos que, com isso, Weber não está dizendo que é a religião que cria o capitalismo, e sim que a religião, ou uma determinada forma religiosa, uma determinada matriz religiosa, com a sua ética, favoreceu o desenvolvimento do espírito do capitalismo, ou seja, o desenvolvimento do espírito da acumulação de riqueza privada. Feitas essas considerações, podemos avançar aqui em Swingyud. Se o tipo ideal ele é uma resposta ao infinito da realidade, isso significa que o investigador só pode conhecer um minúsculo fragmento da realidade. O todo, neste sentido, permanece oculto para o investigador. É impossível a todo e qualquer investigador, na leitura weberiana, compreender a totalidade. Compreender partes da realidade é uma possibilidade, mas compreender a totalidade da realidade social é uma impossibilidade histórica na leitura de Weber ou na concepção de Weber. No entanto, Weber não chega a essa postura sozinho. Ele está muito influenciado tanto pelo idealismo de Kant, quanto também pelo neocantismo, que era muito forte na Alemanha neste período. Neste sentido, destacará Swingyud que o neocantismo levantava problemas como do dualismo entre fatos e valores e a relação entre o conceito e a realidade. Além disso, a filosofia do neocantismo era antimaterialista. O argumento básico contra o ponto de vista materialista era que a realidade ou experiência humana era mera aparência, fluida, cambiante, mudando constantemente. E assim, por definição, seria impossível, ou ao investigador seria incapaz, ou seria impossível, a possibilidade de fornecer um roteiro para a verdade, caso se debruçasse sobre a tentativa de aprender a totalidade. Portanto, esta realidade em contínuo movimento produz também continuamente situações únicas. Daí que não é possível extrair nem leis gerais e muito menos extrair uma compreensão da totalidade, dado que as manifestações da realidade, os caminhos pelos quais ela pode se configurar, são também diversos e infinitos. Para Swingyud, aqui há uma diferença entre a obra de Marx e a de Weber.
A teoria social de Marx é construída em torno de uma epistemologia dialética e materialista. A metodologia de Weber origina-se de uma teoria do conhecimento baseada na tradição idealista de Kant, especialmente o neocantismo, com todos os problemas que existem, tanto no pensamento de Kant, quanto também no neocantismo, tal como dominava na Alemanha. Prossegue ainda Swinglioud, observando que, para a leitura weberiana, não é tarefa da ciência social julgar os fins, e sim compreender o porquê os indivíduos agem desta ou daquela maneira. Lembremos que Weber direcionará sua atenção para as ações dotadas de sentido, quer este sentido exista realmente na realidade, quer seja apenas um sentido pensado, ou quer seja um sentido existindo em uma média de casos. Dirá Swinglioud, Weber argumentou que a ciência social jamais poderia avaliar os fins, mas apenas tornar explícitas as ideias que sustentavam os próprios fins. É evidente que uma das tarefas mais importantes de toda vida cultural, diz Weber, é chegar a uma compreensão racional destas ideias, pelas quais os homens realmente ou supostamente lutam. Entender por que os indivíduos agem desta ou daquela maneira, colocam este ou aquele sentido nas suas ações, mas sem fazer valorações sobre se este sentido colocado é justo ou injusto. É evidente que uma das tarefas mais importantes de toda a ciência da vida cultural é chegar a uma compreensão racional dessas ideias pelas quais os homens realmente ou supostamente lutam. Não é tarefa da ciência social julgar fins. Isto é o trabalho da filosofia. Em contraste, Marx argumenta, e aqui Swinglioud faz a contraposição entre a perspectiva weberiana e a perspectiva marxiana. Em contraste, Marx argumenta que os valores e os fatos não se separam em dois domínios mutuamente exclusivos, mas se ligam numa união dialética indissolúvel. Era questão de compreender o movimento do objeto, compreender a sua interligação, diversos elementos constitutivos do objeto e as transformações dialéticas do próprio objeto. Portanto, para Marx, analisar os valores era necessário ser feito, mas como uma parte essencial da luta dentro da sociedade, no caso específico da sociedade capitalista, entre o capital e o trabalho. Para Marx, prossegue Swinglioud, um valor humano é tanto um reflexo das tentativas do homem de dominar o mundo natural e social, quanto uma força ativa na praxis, uma mediação dos fatos. Lembrando que praxis é a ação mediada pelo pensamento, visando transformar a realidade. Swinglioud prossegue, observando que Weber coloca que o método das ciências culturais analisa a vida em termos de sua significância cultural, mas destaca também que nem todas as partes da vida cultural merecem investigação. É necessário encontrar aquelas que são relevantes de valor, ou seja, aquelas que têm relevância de valor. Para Weber, o conhecimento da realidade cultural é apenas conhecimento segundo determinados pontos de vista. Apenas uma pequena parte da realidade concreta existente, de acordo com Weber, é influenciada por nosso interesse condicionado pelo valor. E só isso é significante para nós. Um ponto de vista individualista modificado pelo fato de que o pesquisador é determinado pelas ideias avaliativas de sua época. Ou seja, existem valores do interior da cultura, mas é o investigador que vai selecionar no interior desta cultura aqueles elementos que ele considera serem essenciais para o desenvolvimento da sua pesquisa. Neste sentido, a escolha
ela é uma escolha dada fundamentalmente pelo sujeito. É uma escolha subjetiva, na medida em que o investigador vai extrair da realidade concreta, ou da realidade cultural, os elementos que ele considera mais pertinentes para configurar, sob a forma de tipo ideal, o objeto que será analisado. É o que Weber faz, por exemplo, quando pensa a questão da burocracia, ou quando ele pensa mesmo o desenvolvimento do espírito do capitalismo. Nesse sentido, a metodologia de Weber está salpicada de problemas, pois aceita a existência dos valores e da significância sem exibir sua base social. Os valores simplesmente existem e, como tal, são irredutíveis a determinados interesses. Prevalece, portanto, na leitura weberiana, o enfoque individualista. A existência de valores determina a maneira pela qual o pesquisador construirá seu objeto de estudo, o ponto de vista individual concreto que dirige nosso interesse em qualquer tempo determinado. Portanto, aqui é uma prevalência do indivíduo sobre a própria realidade. No caso do pensamento marxiano, Marx não seleciona na realidade os elementos que precisam compor um determinado modelo. Pelo contrário, ele vai buscar na realidade os elementos categoriais constitutivos da realidade. Não existe construção de tipo ideal em Marx. Existe a busca da apreensão da totalidade concreta. Diverso é o caminho adotado por Weber. Ele renuncia à busca da totalidade concreta e procura compreender apenas partes da realidade através de um recurso metodológico que é a construção dos tipos ideais. Observemos que o tipo ideal não é a totalidade do método. O tipo ideal é um recurso do qual Weber se vale para realizar a investigação de partes da realidade, uma vez que a realidade para ele é infinita e não pode ser apreendida em sua totalidade. Swinglioud observará também que o método de Weber eliminou, consequentemente, o conceito da totalidade da teoria social. O todo, inclusive o fundamento social dos valores, permanecia para Weber incognoscível. Observará também Swinglioud, encerrando esta discussão do capítulo 2, que os tipos ideais de Weber continuaram a ser abstrações ahistóricas. Seu método consistia em comparar um com o outro, o tipo ideal da burocracia com uma forma realmente histórica específica. Assim, a essência da metodologia dialética de Marx, que o abstrato se torna concreto somente quando se integra num todo concreto do qual se fez originalmente abstração inicial, um processo que envolve um vai e vem constante entre as partes e o todo, não faz parte do método sociológico de Weber. Essa discussão da parte para o todo, do todo para a parte, da parte para o todo, discutimos no vídeo anterior, razão pela qual não retomaremos aqui os mesmos elementos que embasam essa discussão. O capitalismo puro de Marx, por exemplo, nunca é um tipo ideal, precisamente porque as contradições capitalistas são historicamente específicas. Se há um ponto de concordância aqui a ter entre Swinglioud e Weber, e que é destacado pelo autor, é o fato de que o argumento básico de Weber não está errado. Ou seja, a realidade é infinita. No entanto, Weber terá uma compreensão equivocada do que é totalidade. Lembremos que totalidade não é a soma de várias partes infinitas da realidade. Totalidade é a forma como uma determinada realidade, em determinado momento, se sintetiza, explicitando o que efetivamente aquela realidade é. A totalidade só pode ser compreendida saindo da aparência e mergulhando em direção à essência. Lembremos também que o fenômeno nunca responde ao que é o objeto.
para compreendermos o fenômeno, ou seja, como a realidade se dá a conhecer de maneira imediata no plano do nosso pensamento, portanto, no plano do senso comum, é necessário estabelecer as mediações, resgatar as mediações que compõem aquela determinada realidade, mostrar a articulação entre elas, de tal modo que, compreendidas estas abstrações cada vez mais finas, ou essas mediações em suas manifestações cada vez mais puras, se torna possível retornar progressivamente ao objeto, chegando àquilo que Marx chama por concreto pensado, a realidade como produto da reflexão. Com estes elementos, encerramos aqui a discussão deste capítulo 2 do livro de Alan Swingwood, o capítulo que trata do problema do método e da totalidade. Espero que tenham gostado da discussão deste capítulo de Marx e a teoria social moderna. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e de trabalhadores que querem conhecer o mundo social. É isso por hoje. Até uma próxima.